Jesus. Palmas para Jesus, irmãos. Gente, vamos ficar de pé um minutinho? Vai. Estica o corpo aí. Você aguentar mais um pouquinho. Para dar uma mexida mesmo, porque a hora voa. Foi muito importante essa palavra da Angélica, do Rafael. A explicação dos 5 ministérios. Nossa igreja é uma igreja de visão pastoral. E por ser de visão pastoral, não tem como não explicarmos o básico, né? Visão apostólica, perdão. A maioria aqui veio de uma igreja pastoral, né? A maioria. Então, por isso, nós precisamos explicar a visão apostólica, que é a nossa visão. Amém? Vamos orar rapidamente. Eu vou ser o mais breve possível, porque eu tenho um assunto aqui que eu tenho certeza que todos vão gostar. É bem interessante, de uma visão que Deus me deu a respeito da inteligência espiritual. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos na Tua casa, ó Pai. Jesus, te pedimos, nos dê, ó Deus, sabedoria e inteligência, Senhor. Nos capacite, ó Pai, para que possamos, ó Deus, verdadeiramente adquirir conhecimento da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por este momento. Fixe, ó Deus, essa palavra em nossas mentes e em nossos corações, no nome de Jesus, amém? Amém? Pode sentar-se? Irmãos, eu prometo assim, ser bem breve. Eu falei que daria uma palavra hoje sobre inteligência espiritual, e acredito que todos aqui, ou a maioria pelo menos, saiba que eu sou terapeuta, né, de profissão. Estudei, trabalhei alguns anos na área como terapeuta, tive muitos pacientes, e tratando da área emocional, falando de inteligência emocional, inteligência espiritual, eu não tenho como não buscar na fonte da onde eu fui formado, da onde eu me formei, na minha primeira graduação e pós-graduação. Interessante que quando você vai falar na área da psicanálise, está ali a pastora Tati, ela está fazendo também um curso de psicanálise, pastora Raquel também aqui na igreja é psicanalista, além de mim. Não tem como nós não falarmos em Freud, ou na Ana Freud, em Lacan. Vou parar por aí, vou diminuir o máximo possível, o mínimo para vocês entenderem. E quando esses personagens, vamos falar de alguém mais novo, a Dana Zohar, que é uma das grandes personalidades hoje, a Tati deve conhecer, se não conhece, Tati, vou te recomendar o livro, ela é excelente também aborda esse assunto em algum momento sobre inteligência emocional, ou inteligência, que é o nosso texto, espiritual. Até aqui, ainda não estou falando de Bíblia. Eu diria que Freud foi um homem extremamente inteligente, mas ao mesmo tempo, infelizmente, né? Para nós cristãos, quem foi Freud? Misericórdia, né, Tati? Então não estou falando de Bíblia, mas quando busco esse pessoal, fazendo uma pesquisa neles e tirando de cada um, inteligência emocional, o número 1 da pessoa inteligente emocional é fazer bom uso de momentos de diversidade. Isso se encaixa na Bíblia? A pessoa inteligente emocionalmente, pessoa inteligente espiritualmente, número 1, ela tem a facilidade, ela tem a habilidade de utilizar um momento de diversidade, de um momento difícil, um momento de crise, como todos aqui já ouviram, que crise também significa oportunidade, não é isso? Esse é o número 1. O número 2, autoconsciência. Precisamos saber quem somos. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? O meu cachorrinho lá em casa, o Shark, eu boto ele na frente do espelho, ele meio que se assusta. Mas e você? Você sabe quem você é? Isso também está na lista dos grandes pensadores e pessoas que escreveram livros sobre a área de comportamento espiritual e inteligência emocional. 4, não estou me aprofundando, estou dando um panorama para vocês. 4, compaixão. Compaixão tem a ver com a Bíblia?
Olha bem que eu estou mostrando para vocês, a inteligência espiritual. Está falando de compaixão. Vou usar a palavra da diaconisa Angélica aqui. Não preciso nem de explicar o que é compaixão, né? Terceiro, eu pulei. Humildade. Gente, eu não consigo assim imaginar. Não sei quantos aqui já estudaram. Mas você imaginar uma Ana Freud, lá atrás, que foi top, filha de Freud, pai da psicanálise, ela afirmando que para você ser inteligente emocionalmente, espiritualmente, você precisa ser humilde. Isso tem a ver com a Bíblia? Vou ser repetitivo para vocês entenderem. Estou falando de pessoas aqui que diziam não crer no Evangelho, que diziam não crer em Deus, e os 12 pontos que eu anotei da inteligência espiritual, inteligência emocional, eu estou mostrando para vocês que tem tudo a ver com a Bíblia. Ser liderado por valores. Uma pessoa inteligente emocionalmente falando, vou tentar ser um pouco mais devagar, que tem gente inteligente aqui escrevendo. Uma pessoa, ela sabe ser liderado por valores. Também é autoexplicativo. Espontaneidade. É uma pessoa que sabe se livrar da bagagem, sabe se livrar do passado, não se apega ao passado, mas se apega às coisas boas. Interessante, né? Jesus disse o quê? De tudo retenha o quê? Nossa, a igreja está bom, glória a Deus, queria ter aluno assim, vou repetir. Jesus falou, em tudo retenha o quê? Gente, para sair na gravação, de tudo retenha o quê? O que é bom. E isso aqui é a lista número 1 dos que diziam que não acreditavam em Deus, na área da psicologia. Aí tem uma palavra meio difícil aqui, ó, holismo. Significa que o mundo é um todo. Significa que você não é apenas você. Cuidado com quem você anda, você é aquilo que te rodeia. A ciência já provou que você tem um pouquinho das 5 pessoas que estão mais próximas de você. Você representa exatamente os seus melhores amigos. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas mais próximas de vocês? Gente, estou falando de inteligência espiritual. E ainda não entrei na Bíblia. Não entrei na Bíblia. A pessoa sabe emocionalmente, espiritualmente, segundo esses autores, eu consegui colocar entre os 12 aqui, buscando uma pesquisa geral sobre eles, eles sabem reformular. Eles conseguem ver a vida de outra forma, mesmo em dificuldades. Se alguém, por favor, no auditório, achar um ponto aqui dos 12, que não vá de encontro com a Bíblia, levanta a mão para a gente discutir o assunto. Porque todos aqui se encaixam dentro da palavra de Deus, sim ou não? 10. Habilidade para ficar contra a multidão. Isso aqui chamou minha atenção, hein? Pensa nisso. Os profetas se identificam aqui, né? O ministério profético então se identifica aqui com força. Um verdadeiro líder espiritual, uma pessoa que tem inteligência emocional, ela tem condições de ficar contra a multidão. Gente, eu me lembro quando eu me formei, que eu terminei a minha faculdade de Direito, no meu TCC, eu fiz uma apresentação, claro que eu tive uma ajudazinha muito boa da pastora Mariana, né? Ela me deu uma ajuda básica no meu TCC, né? Mas Deus diz, falhei um ajudador, ó, como é que se encaixa? Direitinho. E no meu TCC eu fiz uma apresentação e eu tirei 9,5 no meu TCC de conclusão do curso de Direito na faculdade. E o corpo docente que avaliou a minha apresentação, eles concluíram o seguinte, que eu não tirei 10, porque a minha avaliação final, eu disse que eu estava dando o meu posicionamento baseado numa pesquisa que havia acontecido numa rádio do Rio de Janeiro sobre aquele assunto.
E o professor falou isso comigo lá. O verdadeiro líder, o verdadeiro conhecedor, ele se apresenta contra a multidão e explica o porquê. E você foi com a multidão depois de uma apresentação tão bonita, você tinha que ter sido contra. Eu não me opus contra aquela decisão da rádio. Então o verdadeiro líder, ele vai num conhecimento. O profeta, ele enfrenta a multidão, porque ele ouve a voz de quem? De Deus. A verdadeira pessoa que tem a celebração da diversidade. Gente, isso é estranho, né? Pensa bem. Inteligência espiritual. A pessoa tem essa característica. Eu estou sofrendo. Não estou sofrendo. Eu estou sendo treinado. Eu estou sofrendo. Não estou sofrendo. Eu estou aprendendo. Eu estou sofrendo. Não estou sofrendo. Estou crescendo. Olha que interessante. A habilidade de ficar contra a multidão. Oi? Os 3 primeiros, vamos lá. Fazer uso da diversidade, humildade e compaixão. Interessante que no 12 está dizendo o seguinte, que a pessoa inteligente espiritualmente, ela tem a vocação, é isso aí a frase, ela tem a vocação de servir ao próximo. Eu não usei Bíblia, eu não li Bíblia até agora, eu só falei dos maiores pensadores da área da psicologia e da psicanálise, resumindo o pensamento deles dentro da matéria inteligência espiritual. Eu não usei Bíblia. Agora deixa eu perguntar a vocês, eu falei da Bíblia aqui até agora ou não? Tudo da Bíblia, tudo da Bíblia, tudo da palavra de Deus. Eu não usei a Bíblia para poder ler, mas eu estou dando referência aqui de livros, de escritores, de nomes consagrados mundialmente na área, do que eles pensam sobre inteligência emocional, o que eles pensam em inteligência espiritual. Agora eu vou falar do que eu gosto da Bíblia. Foi só uma introdução. E falando de conhecimento bíblico da palavra de Deus, o Ministério Celeiro sabe que o pastor Charles é fã de quem? Admirador do apóstolo Paulo. Colossenses 1, verso 9. Gente, eu precisava muito disso aqui para vocês lerem. Alguém pode ler para mim? Vamos lá. Colossenses 1, 9. Amém. Vamos lá. O apóstolo Paulo está colocando aqui, alguns pontos. Olha o primeiro que Paulo coloca, que você deve estar cheio de pleno o quê? Os irmãos, vocês têm que prestar atenção. Cheios de pleno conhecimento. E vocês sabiam? Você sabia, Aline, que isso representa exatamente a humanidade brasileira em si? Nossa igreja tem um número bem maior de pessoas que estão aqui, mas pessoas que realmente querem conhecimento, o número é reduzido. Sabiam disso? Infelizmente, é reduzido. Na vigília, não que eu não fico feliz por isso, eu fico muito feliz. A nossa vigília não estava cabendo gente dentro da igreja. Uma benção. E a próxima, em nome de Jesus, vai estar do mesmo jeito cheia. Mas quando a gente fala aí de dar conhecimento, as pessoas não querem conhecimento, por incrível que pareça.
mesmo que inconsciente, as pessoas não buscam conhecimento. E vocês sabiam que, tratando-se do assunto de inteligência espiritual e emocional, isso também tem a ver com o seu passado? Isso também tem a ver com quem foi teu pai, quem foi tua mãe, ou quem teve conhecimento a mais sobre você, ou que você tem medo de ter mais conhecimento que alguém que você um dia colocou como seu mestre, como seu líder. Inteligência espiritual vai te levar a pensar e refletir em grandes coisas. O apóstolo Paulo aponta primeiro aqui, cheios de pleno conhecimento. E segundo, Tati, o que ele fala aí no segundo? Logo à frente, da vontade de... cheios de conhecimento e cheios da vontade de Deus. Vou fazer uma pergunta básica aqui, bem simples, quase que boba. Você acha que é da vontade de Deus você estar aqui hoje? Sim? Então, pelo apóstolo Paulo, vocês já estão dentro da inteligência espiritual. Vocês acham que é da vontade de Deus você ser cheio de conhecimento? E você veio buscar conhecimento. Está vendo como é que começa a ser diferente? Interessante que ele fala com toda a sabedoria. Essa sabedoria que ele está dizendo aqui é a sabedoria divina, de Deus. No versículo mais abaixo, aí vai entrar mais ainda dentro do nosso assunto. Apóstolo Paulo vai dizer assim, que você seja cheio de entendimento espiritual. Gente, entendimento espiritual. Nós precisamos ser uma igreja que conhece Bíblia, uma igreja que não diz amém a tudo que ouve, que tem um senso crítico, porque a base do Evangelho, a profecia do Evangelho, a palavra de Deus é a Bíblia. Nós estamos ensinando aqui na Identidade Celeiro que a nossa igreja é uma igreja apostólica, e o que eu estou falando com os irmãos aqui de forma assim, repetindo o tempo todo, que eu quero que você conheça a Bíblia, que você conheça a palavra de Deus. E uma das coisas que você precisa adquirir é inteligência espiritual. Gente, tem muita gente desconectada. Muita gente desconectada. Tem muita gente que entende ouvir a voz de Deus de uma forma única. O que é forma única? Eu vou complicar um pouco a cabeça de vocês agora. Quer ver? Como é que eu vou te explicar isso? Tá, vou te explicar de uma forma simples. Não vou entrar nunca ali, eu vou gastar uns 15 minutos no texto que eu coloquei. Vou mudar aqui. Deus falou com Abraão o quê? Pega Isaac e leva Isaac para o sacrifício, não é isso? Foi quem que falou com Abraão que Abraão ia matar o próprio filho, ia sacrificar o próprio filho? Foi quem? Alguns eu acho que não sabem, vou perguntar de novo. Foi quem que falou com Abraão? Foi Deus. Ele ouviu a voz de quem? De Deus. E ninguém que é obediente vai deixar de ouvir a voz de Deus. Concorda? Amém ou não amém? Tá bom, agora ele vai indo com o filho dele, vai sacrificar o filho dele. Mas Abraão, ele estava conectado com Deus. Está conectado com Deus, meus irmãos, eu quero que você aprenda isso. Inteligência espiritual é aqui dentro da igreja, é no seu trabalho, é aonde você estiver. Você não pode se desconectar de Deus, porque senão alguma coisa pode dar errado. Quer um exemplo comigo? Pensa comigo naquele pai. Imagina ele contando a história para o filho dele. Cadê? E agora? Ele vai sacrificar o filho. Momento de extrema angústia. E se ele fica com raiva ali, chuta o pau da barraca, como gosta de falar por aí, entra na carne, fica nervoso e se desconecta de Deus. Ele ouviu Deus falar, não mata? Ele ouviu? Não. O que eu estou falando com você aqui parece o cúmulo do absurdo, mas às vezes a vontade que Deus tinha para você lá atrás era apenas um caminho do que Ele tem para você. E você precisa estar conectado aos céus.
Você precisa estar conectado a Deus para você entender que Deus vai falar com você. Nós temos que ser crentes, no sentido assim, de oportunidade, crentes que criam situações de bênção. Vou contar um exemplo, uma situação que nós vivemos essa semana. Uma pessoa da nossa igreja, estava passando muito mal, de atestado médico já há alguns dias, de cama em casa, não aguentando nem andar, o médico não descobre o que é, não sabe o que fazer. O marido dela pegou ela, botou ela no carro e falou: não, vamos lá na casa do pastor. O pastor e a pastora têm que orar por nós. Angélica já sabe o que eu estou falando. Irmãos, foi, quando eu entrei lá, o pastor entrou no carro aqui, que ela não aguenta nem sair do carro. Eu falei: não, você tem que sair do carro sim, nós vamos orar por você. Mandei chamar a pastora, a pastora não, perdão, já estou profetizando aqui, você falou que você não é pastora, hein, Angélica? Mandei chamar a Angélica, chama a Angélica lá para mim, urgente. A Angélica desceu, eu e a pastora fomos conversando com ela, a pastora veio no carro, ela desceu do carro, mesmo sem aguentar andar, com toda a dificuldade, chegou na varanda da nossa casa, e nós falamos: agora nós vamos orar. O que eu estou querendo falar para você aqui é alguns pontos. Por exemplo, o marido dela, ele foi extremamente usado por Deus para fazer o quê? Para pregar ela e levar ela até nós. Houve 3 personagens nessa história. Ele levou ela até nós. A Angélica, a pastora Mariana e eu oramos. E ela recebeu o milagre, porque ela chegou lá em casa, ela não estava aguentando sair do carro. Quando ela saiu lá de casa, a Angélica falou: pula aí, vocês tinham que ver ela pulando. Ela estava pulando. E, irmãos, tem coisa espiritual que é muito forte. Porque eu olhei os pés dela, eu literalmente coloquei a mão na perna dela e eu senti algo que me arrepiou inteiro, maligno saindo pela ponta dos dedos dela. Foi muito forte. E nós estávamos na nossa casa. Quando foi à noite, ela chegou na praia e falou: pastor, eu estou tão boa que eu acho que se o senhor apostar a corrida comigo aqui agora, o senhor perde. Pensa nisso. Ela falou: eu corro isso aqui tudo agora. Agentes de milagre, você precisa estar conectado no céu para você fazer a vontade de Deus e para você não errar. É por isso, irmãos, que tem pessoas que Deus falou com ele lá no passado. Não é que não falou, não, falou mesmo. Deus falou. Mas ele continua pregando o evangelho, ele continua falando de Deus, ele continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você está entendendo a comparação que eu estou fazendo aqui quando Deus falou com Abraão? Abraão estava conectado com Deus. E se Abraão perde ali a conexão com Deus, ele ia matar o filho dele. E foi Deus que mandou ou não foi? Foi, mas Deus tinha outro plano para ele. Sabe o que eu quero dizer com você? Se você se desconectar de Deus, você perde o plano que Deus tem para você. E muitas vezes você vai caminhar para o lugar errado. Nós precisamos estar literalmente no Wi-Fi do céu. Precisamos estar verdadeiramente ligados nisso. Gente, lá no livro de Reis, capítulo 5, não tem como passar ali, né? Vou só lembrar aos irmãos, e a quem está nos assistindo, também estou no Instagram ao vivo, né? Reis capítulo 5, anota para depois você ler essa história. Vai falar de uma menina que foi levada como escravo, ela era escrava, essa menina. E ela foi servir nada mais nada menos a esposa de Naamã, que era o comandante do exército da Síria, um homem poderoso, um homem grande. 2 Reis 5, é 5, não é? 2 Reis, anotei aqui 5, isso, 2 Reis 5.
Irmãos, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: aquela menina estava lá como escrava, mas ela viu Naamã naquela situação. Você pode ser poderoso, você pode ser comandante do exército, mas você tem lepra, eu não tenho. Mas ela falou: eu queria que ele fosse levado até o profeta, para que ele fosse curado. E ela falou do profeta. E o que aconteceu? O que a história diz de Naamã? Quem conhece a Bíblia pode falar. Naamã foi curado? Naamã chegou lá no profeta? Chegou. Mas por que ele chegou? Porque passou por essa menina. Meus irmãos, milagres precisam passar por você. Tem milagres para acontecer na sua família. Tem milagres para acontecer na sua casa. Tem milagres do seu vizinho, no seu trabalho, mas depende de você. Você tem que abrir a boca, você tem que ter inteligência espiritual para poder entender isso. Jesus vai dizer, Jesus veio para quebrar os cativos. Ele falou que eu vim para que tenham vida e vida em... Jesus veio para que tenha vida e vida em abundância. Irmãos, é muito triste. Eu lembro de um tempo atrás, infelizmente há muito tempo atrás mesmo, minha mãe e minha avó conversando. Minha avó: minha filha, eu estou com reumatismo assim. A minha mãe: meu estômago está ruim. A minha avó: mas a minha cabeça não para de doer. A minha mãe: não sei, vocês estão disputando quem está mais doente? Tira para o ímpar aí para ver quem vai morrer primeiro. Misericórdia. Tem gente que é assim, supervaloriza. Rafael, esse troço, você conhece gente assim? Eu conheço alguns. A pastora Mariana está até rindo. É verdade, a gente conhece um monte de gente assim. Mas Jesus veio para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Ou será que você não sabe o que é abundância? Tem gente que não sabe. Essa palavra abundante, abundância ou abundante, no significado real no grego, ela é perisson, o nome, que significa muito, muito além da medida, uma quantidade tão grande que chega a ser muito superior àquilo que você espera. É isso que Deus tem para você, meu irmão. Seja inteligente, pelo amor de Deus. É isso que Deus tem para você. Deus tem um 13º para você todo mês. É como você trabalha o ano inteiro, no final do ano você tem 13º, está lá na conta. Aí você não vai usar? Ou você vai tomar posse daquilo? É o que Deus tem para você. Você precisa de ter o quê? Inteligência espiritual, para poder entender essas coisas. Jesus nos prometeu uma vida melhor do que poderíamos imaginar. Às vezes achamos, irmãos, que o demônio é um grande problema. Às vezes achamos que o demônio é maior do que Morro do Moreno aqui, ó. Demônio que nos atenta. Ah, mas na minha vida tem um demônio me atentando. Ele é um gigante, ele é um monstro. Sabe por quê? Porque você acostumou com isso. Mas sabe quem é você? Sabe o que eu me lembro? Lá na Grande São Pedro, onde eu fui criado, tem um campo lá que se chama Campo do Racing, um lugar muito grande, muito bom. Em vez de quando ia circo para lá, ia alguma coisa. E um dia eu indo para a escola, eu era criança, eu vi um elefante, antigamente eles carregavam o elefante, né, no parque. O elefante amarrado numa corda fininha, num pedaço de pau assim, ó, bem simples. Eu falei: que esse elefante está amarrado aí? Eu, criança curiosa, né, parecia José Mário assim, perguntando tudo. Eu fui lá e perguntei ao dono daquele circo: como que esse elefante não quebra isso? Ele não tem força para fugir, para sair daí? O dono do circo me explicou. Ele falou que quando o elefante nasce, já pequenininho, eles colocam uma corrente no pé dele.
uma corrente bem forte, e prende ele num lugar seguro. E ele tenta sair e não consegue. Ele tenta sair e não consegue. Tenta e não consegue. Até que um dia ele nunca mais tenta. Você pode amarrar ele com linguiça lá, com corda podre, que ele nunca mais vai sair dali, porque ele acha que ele está preso. Se você quer entender o que eu estou dizendo, você não está preso mais, Jesus te libertou. Você tem o poder da palavra de Deus. Você é um elefante preso numa cordinha fina. Não estou falando de gordo não, irmão, que eu que estou gordinho aqui, eu estou falando de força mesmo. Né? A Baiana já ficou retada comigo ali, então deixa eu consertar. Então é isso. Nós temos que ter essa sabedoria. Isso se chama sabedoria espiritual. Lá em Levítico, capítulo 5, 10, é proclamada a liberdade a todos. Eu tenho uma série de versículos que eu queria ler aqui. Romanos 6, 14, alguém pode ler para mim? Pelo menos alguns eu quero ler. Nós estamos falando de estudo bíblico, eu preciso que isso seja baseado na Bíblia. Eu estou falando de Bíblia, mas eu quero que você confira. Romanos 6, 14. O pecado não tem domínio sobre você. Você está debaixo da graça de Deus. Você está debaixo da graça. Você está entendendo que a corda não te amarra mais? Que o que te impediu no passado, hoje não pode te impedir mais? Isaías 53, versículo 4 e 5, é bem conhecido, acho que eu posso falar aqui sem conferir. Depois você confere na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si o quê? As nossas dores, as nossas transgressões. Meus irmãos, se Jesus levou sobre si as nossas dores, tem alguma coisa errada em algum lugar. Por que eu tenho dor todo dia? Nós precisamos tomar posse, sermos inteligentes. Nós temos que ser inteligentes, cada um usar da sua inteligência espiritual e tomar posse daquilo que Deus nos deu por herança. Fala com seu vizinho aí, por favor. Jesus já te curou. Amém? Amém. Porque Jesus já me curou. Nós temos que tomar posse disso. Filipenses 3, versículo de 12 a 15. Jesus contempla 4 coisas importantes em nossas vidas. Jesus contempla o físico, o emocional, o moral e o espiritual. Gente, isso não é inteligência espiritual? Mas Deus não veio para você pela metade, cabeça dura. Deus não veio pela metade para você, não. Deus te entregou completo. Seja inteligente, toma posse do que é seu. Precisamos nos libertar dessas algemas, dessas mentiras de Satanás contra nós. Precisamos deixar de ser influenciados. Vocês viram o que eu li lá no começo? Você tem condições de se opor à multidão. Ah, o meu amigo falou isso, não sei quem falou aquilo. Tá bom, e você? E Jesus falou o que sobre você? O que foi que Deus disse? O que a Bíblia diz? Pelo amor de Deus, chega desse negócio de o que a igreja XYZ diz. Não é igreja, a igreja é você, meu irmão. A placa do Ministério Brasileiro é tão importante que ela está do lado de fora tomando sol e chuva. Aqui nós pregamos Bíblia, pregamos o Evangelho verdadeiro, pregamos e falamos de Jesus. Aquela cruz, olha lá, está um homem pendurado naquela cruz? Não está não. Nós pregamos e falamos de um Cristo que ressuscitou.
E outra coisa que eu vou falar com você muito sério, porque eu quero que você preste atenção nisso. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Eu sou bem casado, quero até levantar as duas. A maioria aqui está casado, né? Pois é. O filho carrega o que do pai, normalmente? Não carrega o nome do pai, o filho? Você tem o nome do seu pai? Tem, não tem? Meus filhos também tem. Você sabia que quando você casa, homem e mulher no grego, tem a mesma quantidade de letras, são 3 letras apenas, e apenas uma letrinha é diferente? E se você pegar essa letrinha diferente do homem, e essa letrinha diferente da mulher, você vai ter o nome de Deus. Olha que coisa linda. Parece que quando você cumpre o seu propósito de uma só carne, aí você recebe o sobrenome de Deus. Eu preguei isso no casamento passado. Foi lindo poder falar sobre isso. No casamento que eu fiz recentemente, eu falei sobre isso. Meu irmão, você é filho de Deus. Você tem o DNA de Deus. Deus soprou em você. Seja inteligente. A ciência já provou que na nossa saliva tem o que? Nosso DNA, tem ou não tem? Tem nosso DNA. E como foi que Deus deu vida ao homem? Entendeu? Como Deus deu vida ao homem? Meu irmão, você tem o DNA de Deus, o demônio corre a léguas de você, mas você fica amarrado na cordinha igual o elefante. Inteligência espiritual. Provérbios 23, 7. Anota aí, eu vou falar. A Bíblia vai dizer: assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. O que você imagina de você mesmo? Será que não chegou a hora, ou melhor, desculpa a sinceridade, já passou da hora, cabeça dura, de você abandonar o passado e viver uma nova vida? E eu comecei falando isso aqui, não foi nem usando a Bíblia, eu comecei falando isso como terapeuta profissional que sou, baseado em grandes escritores. Você precisa largar o passado. Você precisa se desprender. Você tem que entender que Deus te deu uma ordem como Deus deu para Abraão lá atrás, mas Deus tem algo novo para você. Seja inteligente espiritualmente. Deus tem algo novo para você. Provérbios 24, 10. O homem mais sábio do mundo vai escrever e dizer: se tu se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se apresenta fraco, a tua força vai ser pequena. Se apresente forte, meu irmão, você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, vou até pular, anota aí para depois você ler, é interessante. O que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: comece a pregar para você mesmo. Comece a dizer: eu tenho um DNA de Deus, eu sou filho de Deus, eu tomo posse de tudo que Deus deixou para mim, e comece a viver algo novo. Comece a enxergar verdadeiramente quem você é. Foi a pergunta que eu fiz lá atrás, de uma das escritas de Ana Freud, filha de Freud, do pai da psicanálise. Quem você é? Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima. Meu Deus, olha que legal. Lembra da primeira ministração do Pai Nosso? Vou voltar aqui agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu
Reino, meu irmão, você está no reinado de Deus. O seu mestre é Deus, o seu rei é Deus. É céu em terra. É céu em terra. Efésios 4:32. Alguém pode ler para mim? Estou lendo um ou outro aqui, tem vários versículos. Melhor, Filipenses 4:8. Vamos lá. Alguém lê para mim, por favor, Filipenses 4:8. Estou tentando correr, gente. Quem vai ler? É autoexplicativo, né, Tati? Você quer mais? Gente, entende uma coisa que eu vou falar com você aqui, é muito sério isso. Você comanda seu pensamento, você comanda sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo ali no que você deve pensar. Então você não fica conectado no céu, não fica conectado em Deus se você não quiser. A nossa mente é uma máquina, mas nós temos o poder de mandar nela. E você precisa entender isso e tomar posse disso na sua vida, de dominar. Tem pessoas que são assim, é estranho, sabe? Gente, tem crente aí que, pelo amor de Deus, você passa por eles, desculpa falar isso, acho que não é aqui no Brasil, não é lá fora, né? Você fala paz do Senhor, paz do Senhor, o pai te mata, dá medo até de olhar para o rosto do sujeito. Parece que porque é cristão, vou falar para vocês aqui, eu tenho um vizinho lá cristão que nunca falou comigo, eu já dei paz do Senhor para ele, ele não me respondeu, meu vizinho. Cada um dá aquilo que tem. O que você tem dado a teu próximo? Eu me lembro que há muito tempo atrás, que antes de casar com a princesa, eu assistia televisão, gente, olha que coisa horrorosa. Hoje eu não vejo televisão mais, não perco mais tempo com isso. E um dia, vou confessar aqui, a pastora vai até aí, eu estava assistindo Ana Maria Braga, de manhã, e o pior, lá no meu trabalho, cheguei no meu trabalho, fui tomar café, liguei a televisão lá, e estava lá dentro do gabinete assistindo o programa, nem sei o nome, acho que é Mais Você, sei lá, enfim. Mas eu aprendi algo ali muito legal, porque ela contou uma história de duas vizinhas, uma era cristã, uma mulher era crente, a outra não, mas elas se odiavam, viviam brigando uma com a outra. E um dia que era cristão falou, eu preciso pedir perdão a ela, encontrou com ela na rua e falou, olha, me perdoa, vamos reativar a nossa amizade, não tem por que tantos anos assim sem se falar, eu quero te pedir perdão, eu quero liberar perdão pela sua vida também, quero declarar que te amo, vamos ser amiga? E a vizinha difícil lá, você deve conhecer alguém assim, falou, tá bom, vou pensar, foi para casa, ela está aprontando comigo, ela quer aprontar alguma. Pois ela pegou e falou, vou selar a amizade, pegou um cesto grande, encheu de esterco de vaca e mandou de presente para a vizinha. Esse é o selo da minha amizade com você. Mandou aquele esterco de vaca. Passado meses, as duas já não se falaram mais, meses, aquela vizinha que recebeu o esterco de vaca, pediu à funcionária dela, da fazenda, que levasse para ela um cesto também bem grande. Quando chegou na porta dela, que bateu na porta dela, ela agora, depois desse tempo todo, já 2 meses, ela quer ir às forras, não vai me afetar nem um pouquinho. Quando ela abriu o cesto, eram flores lindas, das mais caras que aquela mulher tinha na fazenda dela, das mais bonitas que ela tinha na fazenda dela. E ela colocou, escreveu no cartão bem assim, minha querida amiga vizinha, esse também é o selo da minha amizade a você, com o esterco que você me mandou,
eu cuidei dessas lindas rosas que hoje eu te mando. Enfim, cada um dá ao próximo aquilo que tem. O que você tem dado a seu próximo? Você tem passado fé para ele? Você tem mostrado Deus para o seu próximo? O que temos dado ao nosso próximo? Diga, eu sou curado. Está fraco, hein? Estão curados não, irmãos? Eu sou curado. A hora está passada. Irmãos, esse assunto é um assunto muito rico para ser tratado. Muito rico. Acredito que, mesmo falando aqui 1 hora, os irmãos conseguem entender sem se cansar. Porque esse é um assunto de extrema importância para nossas vidas. Para nós entender quem somos em Deus. Entenda uma coisa que eu vou falar para vocês para nós acabarmos. Pessoas que o diabo sabe que são grandes, que são fortes, que tem um legado a ser deixado e não uma história apenas, o diabo sempre vai feri-las, sempre vai usar alguém, aquele irmão sagrado do inferno, para poder ferir ela, para poder machucar, para falar o que não deve. Ela sempre vai passar por dificuldades, porque ela tem algo grande, e Satanás consegue ver as nossas bênçãos chegando. Lembra da história de Daniel? O milagre de Daniel estava chegando. Meus irmãos, quando você estiver passando por uma dificuldade, lembra de uma coisa, teu milagre está chegando. Não vai se desconectar com Deus, porque senão você vai matar o seu Isaac. Se você não estiver conectado ao céu, conectado a Deus, você vai matar o seu Isaac, e o pior, vai dizer, foi Deus que mandou. Coloca-se de pé. Presta atenção nessa fase. Quando você estiver em dificuldade, lembra, vai passar. A luta vai passar. Essa fase vai passar. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não abra mão, seja inteligente, não abra mão do que é seu. Amém? Tati, vem orar para nós. Glória a Deus. Senhor, nós te damos graça, Pai. Rendemos ao Senhor honra e glória. E gratidão, Deus, aos nossos corações. É o que resume realmente a minha vida nessa noite. É gratidão ao Senhor. Gratidão pela palavra. Gratidão pelo esclarecimento da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui, Senhor. Que em nome de Jesus, que a Tua palavra realmente, ó Deus, venha germinar em nosso coração. E que possamos também, ó Deus, derramar sobre a vida de outros, Senhor. E que possamos, ó Deus, buscar cada dia mais esse pleno conhecimento que é a Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela, Senhor Deus, que nos direciona, ela nos exorta, ela nos corrige. E que possamos, Senhor, viver a Tua palavra a cada dia, Senhor. Toma cada um aqui nas Tuas mãos, nos leva, Senhor, para os nossos lares em paz. E que possamos vivenciar cada dia, Pai querido, isso que aprendemos aqui. Possamos buscar, ó Deus, realmente essa inteligência espiritual, que é o Teu Espírito, o próprio Espírito, ó Pai, que habita em nós, Ele que nos conduz, Ele nos dirige, que possamos ouvir, estar sensível à Tua voz e sermos conduzidos pelo Senhor. Assim, Pai, eu quero Te glorificar pela vida dos irmãos, de cada um que derramou sobre a nossa vida nessa noite, o conhecimento, a vida do pastor, a vida dos pastores da Tua casa, Senhor. Possamos ser ovelhas obedientes, ovelhas, Senhor, a qual o Senhor, Deus, colocou os pastores para nos conduzir, que possamos ser obedientes. Assim, Pai, nos ajuda, Senhor, por misericórdia. Trata conosco a cada dia, Senhor.
E assim eu quero te glorificar e te bendizer por tudo, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. Muito obrigado, Pai. E assim, ó Deus, o teu amor nos constrange, Senhor. O teu amor nos constrange, Pai. Porque o Senhor sempre nos dá oportunidade, o Senhor sempre nos mostra o caminho, o Senhor sempre nos dá a direção. Nos ajuda, Senhor, a viver de conformidade à tua palavra, aos seus ensinamentos, como igreja do Senhor, como corpo, como irmãos, em unidade, Pai, para fazer, Deus, essa grande obra, Pai, até o dia perfeito chegar, ao qual estaremos com o Senhor, naquele grande dia. Assim eu quero te glorificar e te bendizer em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Querido, obrigado pela sua presença. Deus te abençoe grandemente. Na próxima terça nós estamos aqui novamente, com ensinamento e estudo bíblico. Alguma palavra? Vai com Deus, que Deus te conduza ao seu lar, que Deus abençoe grandemente sua semana. Amanhã, culto às 19h30, vamos ter uma pregadora internacional, pastora Mariana. Amém? Pastora Mariana, irmão, se eu fosse vocês eu não perdia. Eu estou até pensando em ficar aqui logo, para ser o primeiro a estar na igreja. Amém?